Olá, pessoal. Eu queria compartilhar agora com vocês um entendimento que eu desenvolvi aqui a respeito do Eliseu. Todo mundo sabe, Eliseu foi discípulo de Elias. Ele tinha no Elias não só um mestre, mas a relação deles era muito íntima, como de um filho para um pai para um filho. E, enfim, chega um momento em que Elias é arrebatado, né? Ele é levado no redemoinho e Eliseu ele faz um pedido para Elias. Ele pede porção dobrada do espírito de Elias. E vamos entender que esse espírito não é o Espírito Santo, é o espírito de Elias mesmo, no sentido de ânimo, disposição para servir a Deus. O Eliseu tinha esse desejo ardendo dentro dele, era uma coisa muito forte, ao ponto que ele via o seu mestre como um perfeito exemplo, e ele pede para ser o dobro do que ele foi. O sentido é justamente esse. E há uma razão para isso, se a gente for pensar que os momentos em que eles estão vivendo, as gerações às que eles pertencem são gerações distintas. Em outras palavras, a geração de Elias era uma, ruim, idólatra já, mas a geração de Eliseu era pior e mais perversa ainda. Enfim, Eliseu precisava de uma excelente estrutura, ele tinha esse entendimento para continuar a cumprir a missão de profeta de Israel, profeta de Deus dentro de Israel. E aí, umas coisas que eu quero pontuar aqui com vocês. Como é o crescimento de Eliseu? É gradativo, não é algo automático. E Deus vai dando a ele capacidades e condições de ministrar todo o propósito de Deus gradativamente. Ele vai crescendo com Deus gradativamente. Então aí a gente vai ver o seguinte, em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 14, a gente vai ter aqui, ó, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Esse é o primeiro momento em que Eliseu tem uma experiência com o Deus de Elias. Entendam que ele, nesse momento, ainda não entende que Deus é com ele, mas ele cria piamente que Deus era com Elias. Vamos seguir em frente. Mesmo capítulo, 2 Reis, capítulo 2, no verso 24, a gente vai ter o seguinte: E virando-se ele para trás, Eliseu, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Os meninos estavam fazendo chacota de Eliseu. Eliseu usa o nome do Senhor para que haja uma devida punição para aqueles meninos, os amaldiçoa, e acontece segundo a vontade dele. Deus atende a um pedido dele. Então aqui Eliseu, ele começa a compreender que Deus é com ele. Não é mais o Deus de Elias, agora é o Senhor, que é o seu Deus. Vamos mais adiante? 2 Reis, capítulo 3, no verso 13. A gente vai ter o seguinte: Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Uma situação onde o rei de Israel programa uma guerra mal programada, ele acaba se encontrando no meio do desespero com Eliseu e ele pede ajuda a Eliseu. Só que Eliseu reconhece que ele tem uma autoridade maior do que a autoridade do próprio rei, que é uma autoridade espiritual. Perceba como ele vai crescendo, ele era servo do Deus de Elias, ele se torna servo do Senhor e ele se torna uma autoridade espiritual de fato, ao ponto de confrontar o rei dentro do seu pecado. Enfim, ele se torna cada vez mais
ousado na fé, ousado em espírito. Vamos adiante. Aí a gente vai ter em 2 Reis, no capítulo 4, dos versos 8 ao 10, o seguinte: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali, entrava a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Ele começa a ser reconhecido como homem de Deus. Ele já se reconhece como homem de Deus. E ele agora é reconhecido como homem de Deus. E como tal, ele agora é tratado e, inclusive, beneficiado por isso. Aquele que faz a obra do Senhor, nada mais digno do que também ser servido e agraciado por pessoas que o próprio Deus dirige para agraciá-los. Então, ele já está começando a viver também as benesses, as vantagens de ser um servo de Deus, que seja onde quer que vá, vai ter alguém para acolhê-lo, porque ele é tido como o próprio anjo do Senhor. Vamos mais adiante. Aí no verso 14 e 16, ainda do capítulo 4, a gente vai ter aqui. Então disse ele: Que há de se fazer por ela, a sunamita? E Geazi disse: Ora, ela não tem um filho, e seu marido é velho. O que a gente vai perceber aqui é que Eliseu, ele não é capaz de olhar qual é a necessidade daquela pessoa, daquela mulher em particular, sunamita. Ele não é capaz de visualizar qual é a necessidade dela. Ele tem um desejo de servir essa mulher, ele é grato por aquilo que ela estava ali fazendo. E acaba que Geazi, tomador de parte na minha visão, acaba descobrindo que essa mulher não tem filhos. E assim sugere a Eliseu que talvez esse fosse o grande desejo dessa mulher, ter um filho. E assim Eliseu pratica. Vamos aí para o verso 16. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Por quê? Porque realmente era o desejo dela. E, e era um desejo tão grande que ela fala: Não mintas, porque ela não queria ser frustrada. Enfim, ele tem poder para realizar sonhos daqueles que servem a Deus. Eu achei isso aqui muito fantástico, muito legal. E aí vamos adiante. Segunda Reis, ainda no capítulo 4, no verso 27. A gente vai ter aqui o seguinte, pessoal. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou-o nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: Deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Noutras palavras, essa mesma sunamita acaba perdendo o filho morre, é, e ela vai e pede socorro a ele, e se prostra diante dos pés dele. Ele é capaz de reconhecer a dor e o coração angustiado dessa mulher. Bom, isso não é uma coisa muito difícil, eu acho que qualquer ser humano é capaz de perceber através do semblante, de desespero da pessoa, de ansiedade, de angústia, o que vai dentro dela. Nada de especial. Mas ele mesmo reconhece que essa mulher sofreu algo e que Deus não revelou para ele. Ele não foi capaz de enxergar o que estava acontecendo. Isso, nesse momento, é uma declaração de Eliseu, apontando para a gente um determinado nível de desenvolvimento dele, de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento como um servo de Deus. Ele estava ainda limitado. Vamos ver o que vai acontecendo? Verso 34 e 35, a gente vai ter. Ele vai tentar ressuscitar a criança. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu.
aqueceu, mas não reviveu. Aí o que acontece? Depois desceu, ele estava no quartinho dele, ali desce, e andou naquela casa de uma parte para outra, como se tivesse angustiado, ansioso, esperando a resposta. E tornou a subir. Foi lá para o quarto novamente, onde estava o menino. E se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O que a gente vai ver aqui de aprendizado para Eliseu? Tem coisas que ele vai ter que ser perseverante, ele vai ter que ser persistente. E isso ensina uma lição para Eliseu, que nem tudo vai ser tão fácil ou tão simples com uma só palavra. Tem coisas que vai exigir um pouco mais de paciência, de persistência, de insistência. Vai exigir que a fé dele continue em alta. Então vamos lá. Capítulo 5. A gente vai ter agora o seguinte no verso 8 até o verso 10. Verso 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E agora ele se posiciona como, de fato, um profeta e um líder dentro de toda Israel, no sentido de que não importa quem o procure, há um profeta de Deus em Israel. Esse é o momento onde Naamã está buscando a cura para sua lepra. E o rei de Israel, ele não sabe o que fazer, porque ele não tem capacidades para isso, ele não tem dons para isso. Mas ele também não se lembra de Eliseu. Algum fofoqueiro vai lá, conta para Eliseu, Eliseu fala, manda o recado de novo para o rei, olha, manda Naamã para mim, porque há profeta em Israel, e no verso 10 está assim. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. E a gente vai perceber aqui que Eliseu compreende que até mesmo os inimigos da nação de Israel não são necessariamente desassistidos de Deus. Ele tem que servir todos aqueles que estão dentro do propósito de Deus. Ele não se nega. Lembra de Jonas, que foge do seu propósito? Eliseu não se nega. Ele tem consciência, ele adquire essa consciência, ele vai amadurecendo. E ele percebe que, não, ele vai curar sim o sírio, que inclusive é inimigo de Israel, mas nesse momento ele começa a plantar uma semente dentro da Síria, onde ele vai evangelizar uma nação inimiga de Israel através do seu maior chefe de combate, chefe do exército. Percebam que todas as oportunidades que Eliseu está tendo um crescimento espiritual, e a obra dele fica cada vez mais importante, cada vez mais, eu acho que é importante, relevante, relevante, acho que é o termo mais adequado. Então, vamos lá. No verso 26 do capítulo 5, a gente vai ter o seguinte: Porém, ele lhe disse: Porventura, não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Esse é o momento onde ele está exortando, recriminando Geazi, seu servo, porque Geazi foi atrás de Naamã para pegar parte do tesouro que o próprio Naamã ofereceu a Eliseu e Eliseu rejeitou. Porque Eliseu não fez aquilo por si, mas fez aquilo em nome do Senhor. O milagre da cura de Naamã foi em nome do Senhor. Ele não estava trabalhando por dinheiro, ele estava trabalhando pelo prazer de servir a Deus. Mas Geazi vai lá, interesseiro, e quer tomar daquilo. Então ele vai e repreende. E aqui a gente vai perceber o seguinte no verso 27, pessoal. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Então o que a gente vai perceber é que agora a gente tem um outro estágio de crescimento espiritual e ministerial
de Eliseu, onde ele já vai em coração, em espírito, ele já vai aos lugares onde Deus quer levá-lo, nesse momento, para ver o que Gease estava acontecendo, para ver aquela cena do presente. E ele está desenvolvendo cada vez mais intimidade e aliança com esse propósito de Deus, certo? E logo em seguida, ele determina uma um juízo, uma punição para Gease, não segundo o seu entendimento, mas segundo aquilo que o próprio Deus deu para ele, certo? Próprio Deus que envia esse castigo para Gease, mas ele só é usado, só é proferido pelo profeta. Aí a gente vai ter o seguinte, no capítulo 6, verso 12. E disse um dos servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. O rei da Síria, toda hora, ele afrontava Israel e fazia guerra com Israel. Mas nesse momento, todas as tentativas de emboscadas, todas as frentes de batalha que ele tenta contra Israel são frustradas, porque Eliseu vê antes, o próprio Deus revela isso para Eliseu, Eliseu fala para o rei e o rei já se previne. E aquela estratégia da Síria é frustrada ao ponto do rei da Síria pensar quem é o traidor que está no meio do exército. Então vamos lá. Quando a gente tem o caso da Sunamita, da morte do seu filho, Eliseu fala: O Senhor não me revelou. Aí quando a gente vê nesse instante, ele vai com o seu em seu coração até Gease e Naamã. Ele já é capaz de ver o presente. E aqui, Deus já está dando a capacidade a ele de ver o futuro, crescimento, curva de desenvolvimento e aprendizagem. Vamos para o capítulo 8, no verso 11. Capítulo 8, verso 11. Pessoal, desculpa aí, mas essa lâmpada aqui está com problema. Fica piscando aí, mas tudo bem. No verso 11, ele fala: E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. O que que acontece? Eliseu é enviado para ungir, ou melhor, um homem busca Eliseu, um servo do rei da Síria, busca Eliseu para saber se o rei da Síria, que estava enfermo, ia ser curado ou não. Mas naquele momento, Deus dá uma visão para ele das coisas futuras, onde, sim, o rei da Síria seria curado, mas ele vê mais além. Ele vê que esse servo do rei da Síria, cujo nome é Azael, ele vê que esse Azael vai ser no futuro ungido rei da Síria. Só que ele vai ser um rei muito ruim com Israel, ao ponto de fazer coisas terríveis. Olha só o que a palavra fala. Mas antes disso, antes da gente chegar nesse, ele vê o que vai acontecer a Israel. E eu penso que aqui, pessoal, é o ponto assim máximo do desenvolvimento espiritual de um servo de Deus, quando ele sente a dor do seu povo. Porque ainda não aconteceu, mas ele vê o que vai acontecer e ele sente a dor de Israel. As coisas que estão para acontecer, verso 12, vamos lá, ó. Quando ele chora, né? Então disse Azael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos ixi, despedaçarás, despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás, vai rasgar o ventre, vai rasgar a barriga daquelas que estiverem grávidas, e matar o filho ainda em gestação. Então, era uma coisa horrível. E ele foi capaz de sentir a dor do seu povo e ele chora.
Então, para mim, é um ponto máximo em que um servo de Deus pode alcançar. Quando ele sente o que Deus sente pelos seus filhos, nós, pela humanidade, a dor de ver seus filhos sendo maltratados e mortos. Bem legal, mas vamos adiante. Segunda Reis, no capítulo 9, verso 1, a gente vai ter o seguinte: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote Gileade. Pessoal, o que ele vai fazer é ungir Jeú, a rei de Israel. E o que acontece é que essa missão foi dada lá atrás para Elias. Sabe quando Elias fica indignado, Jezabel ameaça ele, ele foge, vai para o deserto, chega no monte, e aí Deus fala com ele, se apresenta a ele, Deus fala com ele algumas coisas, ó, unge Eliseu no seu lugar e unge Jeú, rei de Israel. Só que Elias não faz essa unção, pessoal. Mas com certeza ele transmite essa missão para Eliseu. E o que eu estou vendo aqui é que Eliseu transmite essa missão para um outro discípulo. Em outras palavras, ele está praticando a obra de Deus com liberalidade. Ele não está, sabe, com aquele egoísmo, aquela vaidade, quem vai fazer sou eu. Ele vai ungir um rei, o rei de Israel. Mas ele não está com aquela vaidade, muito pelo contrário. Ele está formando discípulos. E ele chega, pega um discípulo jovem, olha aqui, ó, chamou um dos filhos dos profetas, era um menino, um jovem, talvez lá com seus 15 a 25 anos, e manda esse menino para um campo de batalha, tá? Onde Jeú está é um campo de batalha. E ele manda ungir Jeú a rei. Então a gente vê o despreendimento e a obediência completa a toda a vontade de Deus, entendendo que toda essa obra não pertence a um profeta, a um discípulo em particular, mas sim de Deus, os propósitos são de Deus. Para finalizar, 2 Reis, no capítulo 13, a gente vai ter aqui o seguinte: eu não vou pedir a vocês perdão pelo vídeo longo, porque eu estou achando que isso é de extrema necessidade e vou chegar ao meu objetivo final. 2 Reis 13, no verso 14, a gente vai ter assim: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: Disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: Toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei ao rei de Israel: Fere a terra. E feriu-a 3 vezes. E cessou. Em outras palavras, o cara está doente, debilitado, enfermo, quase morrendo. É através dessa doença que ele vai morrer, Eliseu vai morrer. Mas ele não para de servir. Havia um propósito em ele estar fazendo esse propósito com o rei de Israel. Havia um propósito. E ele estava seguindo ainda toda a vontade de Deus. Vamos ver o verso 19? Então o homem de Deus se indignou. Olha só como ele ainda é ousado e ele está completamente ativo na fé. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, contra o rei, e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido, né? Ferir a terra, atirar contra a terra. Ele parou na terceira vez. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Ele ainda tem forças, pessoal, para para exortar, para disciplinar, para ensinar, para servir a Deus. Ele não parou de forma alguma e ele ainda me dá para mim uma outra lição de que
Não existe como você colocar limites no seu serviço na obra de Deus. Não se limite. Não dê desculpas. Não faça pouco caso do seu chamado. E por que eu estou falando dessas coisas, pessoal? Porque, assim como Eliseu foi crescendo gradualmente, nós, como evangelistas, também temos crescido gradualmente. Amanhã vai ser a nossa consagração. Amanhã vai ser um dia especial. Infelizmente, nem todos, eu sei, vão ter acesso a esse vídeo antes da consagração. Mas, bom, enfim, vai ficar aqui a mensagem. Eu gostaria muito que vocês entendessem que amanhã o que você vai estar recebendo é algo novo, é uma unção nova, é uma capacidade nova, é um crescimento espiritual, é um crescimento no seu ministério, é um crescimento dentro de si, é um aperfeiçoamento da sua pessoa, principalmente como servo de Deus, servo do Altíssimo, porque ele não quer parar de te usar. Ele quer usar até que ele te arrebate ou até que ele tome sua vida para si. Tá bom? Valorize o dia de amanhã, valorize os ensinamentos que você tem recebido e valorize o teu chamado, porque você é especial e Deus conta contigo. Deus abençoe.